Gravando, senhora presidente. Bom dia a todos e todas. Então, vamos iniciar a sessão da 4ª Câmara Julgadora do dia 19 de fevereiro de 2025. Temos sustentações orais, advogado presentes. Então, vamos iniciar pelo auto de infração 4136846 da CRS Brands Indústria e Comércio Limitada. Vou gravar a sustentação oral. Está presente o doutor Pedro Mota para fazer sua sustentação oral. É um recurso especial, na verdade é misto, né? Do Pedro Mota. E o recurso é misto, o recurso ordinário da CR Brands e recurso de ofício, então, da Fazenda, né? Então, eu vou aqui registrar também o doutor Pedro, que já está também aqui presente. Eu sou a relatora, então, aqui vou dar início. Vou fazer um breve relato e passo a palavra para o doutor Pedro, para a sua sustentação oral, doutor Pedro Mota. Bem, então, como eu disse, é o recurso especial de ofício e o recurso ordinário, né? Então, é o recurso misto contra a decisão monocrática, que julgou parcialmente procedente o AIN. Doutor Adolfo, o seu áudio está ligado? Se puder desligar, melhor, né? Que às vezes deu uma interferênciazinha. Obrigada. Então, que julgou parcialmente procedente o AIN, cancelando parcialmente os itens 2 e 3. Então, os itens remanescentes... não está aqui completo, tá? Vocês, só estou fazendo aqui o relato. As acusações fiscais, então, são só essas duas, né, remanescentes, que foram quitados os itens 1, 4, 5 e 6, e certificado nos autos. Então, as duas infrações, 2 e 3, são relativas a livros fiscais, deixou de escriturar, então, a infração 2, nos exercícios 2016 e 2017, notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, referente às operações tributadas. Essa aí, o item 2 e o item 3 também deixou de escriturar nos exercícios 2016 e 2017, notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento em operações não tributadas. Então, são infrações similares, né? Só que, num caso, são operações tributadas e no 3 são não tributadas. Então, aqui eu ressalto alguns pontos desse processo, né, desses autos, que a Delegacia Tributária de Julgamento inicialmente converteu o julgamento de diligência, determinando que a autuada elaborasse um levantamento relacionado à documentação referente aos itens 2 e 3. Então, teve o julgamento, né, da decisão monocrática, e a 6ª Câmara Julgadora determinou o retorno dos autos ao julgador de primeira instância para nova decisão, que foi proferida. Então, essa nova decisão entendeu pelo cancelamento parcial da autuação, reduzindo os itens 2 e 3, né? É essa agora que nós estamos apreciando, né? Então, seria a segunda decisão monocrática. Nesse processo, ele já teve algumas diligências, idas e vindas. Então, no parecer de recurso de ofício, a representação fiscal também traz aqui alguns pontos, entendeu que o contribuinte não precisaria ter escriturado os documentos fiscais de entrada, né? Apontou que o julgador entendeu que o contribuinte não precisaria ter escriturado os referidos documentos fiscais, a exceção os argumentos, né, da Fazenda, na medida em que tais operações houve a rejeição das mercadorias ou o cancelamento das operações. Então, esse foi o entendimento da decisão monocrática, que teve essa situação comprovada documentalmente. Porém, aí nesse entendimento, então,
da representação, não há nos autos elementos suficientes para comprovar que as notas fiscais relacionadas haviam sido tornadas sem efeitos pelos fornecedores do interessado, por recusa ou cancelamento da operação, que justificaria a ausência da escrituração desses documentos. Então, a Fazenda apontou que não foram cumpridos os requisitos do artigo 453 do regulamento e concluiu que os efeitos das notas fiscais emitidas contra o contribuinte não teriam sido desfeitos, né, como decidido. Então, havendo a necessidade que fossem escriturados os documentos fiscais no livro de entradas. Então, entendendo caracterizada a infração, pugna pelo restabelecimento dos itens 2 e 3 da parte, né, que foi cancelada. E a autuada apresentou suas razões ao recurso de ofício e apresentou seu recurso ordinário. Então, sustentando a ausência de subsunção. Então, aqui eu não vou ler todos os pontos do recurso ordinário e passo a palavra ao patrono, doutor Pedro Mota, para os seus 15 minutos e a sua sustentação oral. Tipo, à Muito obrigado. disposição. Muito bom, muito obrigado. Bom dia novamente a todos. Meus cumprimentos aqui à presidente, doutora Maria do Rosário, aos demais juízes, também à representação fiscal aqui na pessoa do meu xará, doutor Pedro, e também aos servidores aqui na pessoa do Jailson. Como bem relatado já pela doutora Maria do Rosário, só os itens 2 e 3 da autuação é que estão em discussão, pois os demais foram pagos. Esses itens, eles tratam, né, da suposta falta de escrituração de notas fiscais de entrada, nos anos de 16 e 17, em operações tributadas e não tributadas, né, por isso itens 2 e 3, respectivamente. Esse caso ele envolve alguns detalhes do ponto de vista fático, então, para simplificar, eu vou me ater ao que é mais relevante até e pedir licença para inverter a ordem da minha exposição e começar tratando do mérito do recurso voluntário, que aí eu vou expor os fatos relevantes, as provas que foram apresentadas pela defesa, e isso vai ser importante até para que se entenda as preliminares que foram apontadas em recurso sobre as nulidades do próprio auto de infração e da nova decisão recorrida, que acabou reiterando algumas omissões que vêm sendo apontadas desde a defesa inaugural e com a devida vênia não foram sanadas mesmo com a nova oportunidade que foi concedida pela Sexta Câmara Julgadora do TIT, quando decretou a nulidade da primeira decisão monocrática que foi proferida aqui nos autos. Muito bem, só para contextualizar, a recorrente, que é a CRS, mais conhecida como Cerezer, é uma empresa que atua no mercado de bebidas e alimentos, né, e se destaca na área de industrialização e comércio de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, que são conhecidas por muitos, né, a Cidra Cerezer, Chuva de Prata, Roscoff, entre outras. E na consecução dessas atividades, a recorrente acaba praticando a industrialização por conta e ordem. Ou seja, os insumos de industrialização, eles são muitas vezes remetidos diretamente pelos fornecedores dos clientes da recorrente, que são autores, né, dessas encomendas, e, enfim, adquirentes depois dos produtos industrializados já prontos. Essa é uma operação triangular, né, que se dá na forma prevista do artigo 406, inciso 2 do regulamento do ICMS, e aqui até faço menção ao primeiro memorial, que está constante às folhas 10.525 dos autos, que tem uma ilustração gráfica dessa operação só para facilitar a visualização. Mas o que é importante, né? A recorrente, enquanto industrializadora, ela acaba tendo emitidas contra si duas notas fiscais distintas, né? Uma nota fiscal que reflete a circulação física do insumo, que é remetido pelo fornecedor, né, do autor da encomenda, que é o cliente da recorrente, e uma nota fiscal de remessa simbólica desse mesmo insumo, que é emitida pelo próprio cliente da recorrente. Então, o que acontece é que a recorrente, ela escritura na EFD a nota de remessa física do insumo do fornecedor e ela acaba informando a nota de remessa simbólica do autor da encomenda no campo de observações ali no registro dessa escrituração. E esse é um procedimento que está previsto ali no item 1.2 da decisão normativa CAT 3 de 2016. Né? Então, muitas das notas fiscais que foram autuadas no item 3 do auto de infração são as notas de remessa simbólica dos insumos pelos autores da encomenda, e que devem ser excluídas da autuação, parte delas já foi, né, pela decisão recorrida, porque a recorrente adotou o procedimento previsto pela legislação, não havendo que se falar aqui, nesse caso, de falta de escrituração de documento fiscal.
até porque, pela natureza da operação, né, restaria configurada uma dupla entrada da mesma mercadoria, né, se as duas notas fossem escrituradas. E é por isso que se prevê a anotação nesse campo de observações ali no registro da EFD. Por outro lado, também na defesa, enfim, nos recursos e durante todas as diligências que se sucederam aqui nos autos, a recorrente apontou que várias das notas fiscais autuadas, nos itens 2 e 3, isso então engloba os dois itens infracionais, foram devidamente escrituradas ou então tratam de operações que não ocorreram de fato, por recusa ou anulação da operação pelos remetentes, não havendo que se falar em entrada de mercadoria no estabelecimento, o que se comprovou por documentos diversos, como declaração dos remetentes, e-mail dos fornecedores, registros, né, no sistema de controle de portaria da recorrente, entre outros. Né? Esses dois pontos por si só, eles acabam, né, comprovando a ausência de materialidade da acusação fiscal de falta de escrituração dessas notas, e, considerando parte desses argumentos, a Delegacia Tributária de Julgamento, ao reanalisar os fatos após a anulação da primeira decisão, ela afastou a multa nos seguintes casos. Primeiro, quando a recorrente não escriturou as notas fiscais de remessa simbólica de insumos em operações triangulares, somente aquelas com CFOP 5949, emitida por contribuinte paulista. E aí a decisão homenageou o item 1.2 da decisão normativa CAT 3. O segundo caso de notas fiscais que foram afastadas, né, pela decisão foi quando houve declaração pelos emitentes às notas fiscais que houve recusa do material pela recorrente, ou então quando houve declaração pelos emitentes das notas fiscais que não houve circulação de mercadoria, mas desde que não houvesse menção ao respectivo documento fiscal nos sistemas de controle de portaria da recorrente. Em que pese a decisão ser acertada em ter cancelado parte da autuação, ela permaneceu omissa sobre alguns pontos que eram essenciais à defesa, novamente incorrendo, inclusive, nas razões de nulidade que levaram ao cancelamento da primeira decisão da DTJ, quando o primeiro recurso ordinário foi pautado aqui no TIT e foi julgado pela Sexta Câmara. Muito bem, então vou passar aqui as razões, primeiro falando das operações triangulares, né? Como já observado, especificamente quanto ao item 3 do auto de infração, a DTJ concordou que não houve falta de escrituração nesses casos, mas apenas nas operações em que o autor da encomenda estava dentro do estado de São Paulo, por entender que quando a operação era interestadual, isso afastaria a aplicação da decisão normativa CAT. No entanto, aqui nos autos a gente não encontra nenhuma nota fiscal nessa situação de operação interestadual nessa remessa de operações triangulares. De toda forma, mesmo que houvesse, nós particularmente discordamos desse entendimento, porque o artigo 406 do regulamento do ICMS ele continua aplicável independentemente da localização do encomendante. Em segundo lugar, existem algumas notas fiscais em que o autor da encomenda, em vez de usar o CFOP 5949, que é outra saída não especificada, utilizou o CFOP de 5901, que é remessa de insumos. E aí o jogador presumiu que nessas situações o autor da encomenda remeteu esses insumos de forma direta para a recorrente. E aí, nesse caso, seria obrigatória a escrituração do documento fiscal. Só que nesse caso, né, de notas fiscais com CFOP 5901, houve um mero erro formal desses estabelecimentos autores das encomendas, porque as notas fiscais autuadas com CFOP 5901 também se referem a remessas simbólicas em operações triangulares, né? Não são remessas físicas, e isso se comprova pelas próprias informações constantes do documento fiscal. E aqui nós até trouxemos um exemplo um pouco didático, as folhas 10.528, em que é possível ver, né, que as notas fiscais emitidas com CFOP 5901, eles, primeiro, não trazem nenhuma informação com relação ao transporte da mercadoria. Em segundo lugar, elas trazem informações complementares que constam também nas notas emitidas com CFOP 5949, que foram excluídas da autuação, ou seja, existe menção à nota de venda dos insumos emitida pelo próprio fornecedor, né, que acoberta a circulação física. Em terceiro lugar, né, essas notas fiscais que acobertaram as reais remessas físicas dos produtos foram devidamente escrituradas pela recorrente. E o que é o ponto incontroverso aqui, né? Essas notas fiscais, elas elas constam na escrituração da recorrente, né, seguindo ali o procedimento do item 1.2 da decisão normativa CAT. Ao contrário da infração que foi apontada na auto de infração, que se reporta apenas a falta de escrituração das notas fiscais.
Ou seja, de um jeito ou de outro, no limite, não tem materialidade aqui para manutenção da multa, porque não houve falta de escrituração. No limite, né, o entendimento até da decisão recorrida é que houve uma irregularidade de escrituração, que seria uma infração com capitulação diversa. Até a multa mais adequada, no nosso entendimento, seria aquela do artigo 85, inciso 5, a linha P, o que, né, ensejaria uma necessidade de recapitulação. E esse ponto também não foi observado pela decisão. Muito bem, encerrando o tema aqui sobre as remessas simbólicas em operações triangulares, eu vou tratar das operações agora canceladas, que afetam os itens 2 e 3 do auto de infração. Nesse caso, a DTJ, ela inicialmente explicita ali as razões de decidir, que depois são aplicadas, né, às operações que foram analisadas pelo julgador, e afirma que, no seu entendimento, deveriam ser excluídas do auto de infração as notas que tinham declaração do emitente da nota fiscal que a operação foi cancelada e, simultaneamente, a nota não conste no sistema de controle de portaria da recorrente, porque, no seu entendimento, se houvesse menção à nota no sistema de controle, isso seria um indicativo de que houve circulação física da mercadoria. Ou seja, o controle de portaria, né, que foi apresentado pela recorrente, ao fim e ao cabo, ele foi usado como um ponto em desfavor, né, do contribuinte no caso. E mesmo assim, de forma inconsistente, conforme eu vou passar a explicitar, né. Tem três motivos diversos aqui para essa inconsistência. Primeiro, diversas notas fiscais que foram referidas pelo controle de portaria, consta ali informação expressa de que a carga foi recusada pela recorrente por irregularidade, seja ali no produto ou às vezes no próprio documento fiscal. Ou seja, a mercadoria ela nem chegou a adentrar o estabelecimento, ela foi barrada na porta. Essa situação não foi considerada pela decisão da DTJ. Segundo, há diversas notas fiscais que supostamente foram informadas no controle de portaria, mas a decisão não observou que, apesar delas terem o mesmo número do documento fiscal das notas que foram autuadas, elas se reportam a períodos distintos aqui do auto de infração, ou seja, não era a mesma nota fiscal que foi ali arrolada nos demonstrativos do auto de infração. Terceiro, o julgador ele não analisou os casos em que o controle de portaria não indica nota fiscal de forma alguma e também não considerou outros documentos que confirmavam a não ocorrência das operações. E aí, só para indicar algumas, né? Nós temos e-mails informando que diversas notas fiscais foram emitidas com erro e depois foram substituídas por outras que foram devidamente escrituradas pela recorrente. Existem casos em que os fornecedores emitiram notas de entrada, né, das mesmas mercadorias nos seus próprios estabelecimentos para anular essas operações. Nós temos notas fiscais que foram lançadas na EFD, mas que foram julgadas como uma escrituração extemporânea pela DTJ devido ao lapso entre a emissão da nota e sua escrituração, mas de fato essa nota foi escriturada antes da autuação fiscal, ou seja, no limite essa seria uma outra infração, não seria de falta de escrituração. E também existem operações que foram mantidas na autuação de forma injustificada, porque quando você analisa ali as razões de decidir da DTJ e compara com os demonstrativos do auto de infração, você vê que existem situações que teoricamente deveriam ter sido excluídas, né, dos demonstrativos, mas que injustificadamente foram mantidas. E até a recorrente ela apresentou uma planilha no seu recurso, é o documento 01 que está as folhas 10.660, indicando nota a nota os casos que estão nessa situação, indicando aqueles cujas provas foram acatadas pela decisão e os outros em que, apesar de haver provas, e que inclusive se enquadrariam ali nos critérios da decisão, foram mantidas de forma injustificada. E aqui vale lembrar, né, a primeira decisão da DTJ, ela foi anulada justamente pelo fato de muitos documentos apresentados pela recorrente não terem sido analisados, né, na sua integralidade. E mesmo após as diligências e duas decisões de primeira instância, ainda existem omissões relevantes, né, que não só reforçam a nulidade da nova decisão, mas do próprio auto de infração, porque não tem aqui o revestimento dos atributos de liquidez, certeza, segurança, que são necessários para que a exigência seja válida, né? E a propósito aqui vale lembrar que a decisão recorrida ela explicita as notas fiscais que excluiu para as operações que foram canceladas, cujas provas foram aceitas pelo julgador monocrático, mas esse mesmo procedimento não foi feito para as operações triangulares ali do item 3 do auto de infração, né, de industrialização por encomenda. Ou seja, o julgador explicou as razões que levaram
ao cancelamento parcial da autuação nesse ponto, mas não indicou quais seriam as operações abrangidas por esse racional, o que até mesmo prejudica a compreensão de quais operações estão sendo efetivamente discutidas, quais já foram afastadas e qual que é o valor, né, envolvido, o que torna o lançamento até mesmo ilíquido. E aí, falando, por fim, brevemente sobre o recurso de ofício, vale ressaltar aqui que, em suas razões, a douta Fazenda Pública ela não questionou o cancelamento da multa sobre as notas fiscais de remessa simbólica em operações triangulares. Ela questionou apenas a extinção da multa em relação às operações ali com provas de cancelamento, né? E a insurgência da Fazenda é que não foram preenchidos todos os requisitos ali do artigo 456, 453 do regulamento. Só que, em nossa opinião, isso não se sustenta, porque os fatos não se enquadram nesse dispositivo, né? O 453, ele trata das obrigações dos remetentes, né, e não dos destinatários, que é a condição da recorrente aqui no caso, e esse entendimento já foi adotado pelo TIT em situações semelhantes, conforme precedentes, né? E aqui eu cito, só para não me alongar, o 409-05864. E além disso, né, esse seria um argumento, né, o argumento de descumprimento do 453 configuraria ali uma inovação, né, do critério jurídico da própria autuação, que não pode ser admitido nesse momento. Então, em síntese, o que a recorrente requer é que seja negado o provimento ao recurso de ofício, com manutenção da decisão de primeira instância quanto às exclusões do lançamento fiscal, seja declarada ou então nula, né, a nova decisão de primeira instância com relação à parte mantida do auto de infração, em razão das omissões já reiteradas, né, que acarretam aqui uma falta de materialidade da própria autuação e também o cessamento de defesa, ou então seja anulado o próprio auto de infração, uma vez que diversos documentos que foram apresentados pela recorrente desde a fiscalização até agora não foram devidamente analisados, ou então que a decisão seja reformada para que sejam julgados improcedentes os itens 2 e 3 do lançamento fiscal, diante aqui das provas ou da escrituração regular das operações ou do cancelamento aí das operações atreladas aos documentos fiscais. E por fim, né, subsidiariamente, que a multa seja recapitulada para os casos que seriam pertinentes à irregularidade ou extemporaneidade de escrituração e não à falta de escrituração, que é de fato aqui a infração fiscal, ou ao menos, né, que seja reduzida ou relevada a multa nos termos do artigo 527-A, haja visto o cumprimento aí dos requisitos legais, especialmente considerando que a autuação é de multa isolada, né, sem exigência do imposto. Eu agradeço aqui a atenção e fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Parabenizo pela sustentação oral. O caso realmente é bastante complexo, né? Já teve essa questão de nulidade, e são muitos os fatos e muitos os argumentos. Então, eu quis ouvir a sustentação oral, mas vou devolver para o relator, né, para mim mesma, porque eu vou analisar ainda mais alguns pontos, porque é bastante complexo. Então, eu vou retirar de pauta, quer dizer, devolvendo, e ele vai voltar com o voto numa outra oportunidade, porque eu vou apreciar e levar em consideração esses pontos que todos que foram levantados. Achei o caso bastante complexo. Agradeço, doutor Pedro, a sua sustentação oral. Então, já fica registrada a sustentação oral, quer dizer, não será feita outra sustentação oral, mas ele vai voltar em breve, tá? O senhor pode acompanhar a pauta, e em pouco tempo ele vai voltar para a pauta, Perfeito. Muito tá? obrigado. Eu Uma que excelente sessão a agradeço. todos. Tchau, tchau. Bom dia. Bem, então, neste caso, como eu disse, CRS Brand, né, esse devolvido para o relator, para o voto em outra oportunidade, vamos então passar para. Temos uma outra sustentação oral, doutor Guilherme, né, já está aqui presente, é o caso da Metalex, o auto 5035103, o doutor Flávio o relator, né? Então, com a palavra, doutor Flávio, para o seu relato e depois a sustentação oral. Bom dia, vou passar a leitura aqui do relato e já abro a palavra para a extensão oral. Bom, em face da empresa autuada, foi lavrado em aponto da infração abaixo. Recebeu mercadorias, sucatas de alumínio,
como documentação inábeis, estou resumindo, tá? Considerados inábeis, pois foram emitidos por contribuinte em situação irregular. A inscrição estadual foi declarada nula pelo fisco por simulação de existência do estabelecimento. Essa é a acusação. A outra é: emitiu documentos fiscais referentes a operações de prestações de serviços de industrialização e de retorno de mercadorias utilizadas na industrialização, consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino. Os documentos foram emitidos pela empresa autuada sob o regime de diferimento e suspensão, tá? A encomendante não existia de fato, sendo, portanto, impossível o lançamento do ICMS diferido suspenso no momento previsto na legislação, interrompidos o diferimento e a suspensão. Então, essas são as duas acusações. O julgador singular julgou procedente as acusações. A autuada apresentou recurso ordinário pedindo improcedência do AIM e afirmando sua boa-fé. A DRF apresentou contrarrazões, pedindo pela manutenção integral do AIM. Esse é o breve relato. A palavra para o... Sim, obrigada, doutor Flávio. Só para avisar, então, eu já estou aqui. Oi, desculpe, registrando. Desculpe interromper, é só avisar para o doutor Flávio que no parágrafo 14 tem um erro, aí talvez ele corrija enquanto o doutor faz a sustentação oral. Ah, sim. Eu estou gravando aqui a sustentação oral, então, doutor César, doutor Guilherme Cesarotti. Então, com a palavra para a sua sustentação oral. Bom dia, senhores juízes. O tema é bastante conhecido aqui desta Câmara Julgadora e do TIT de uma forma em geral. Então, eu vou passar só por alguns pontos, alguns poucos pontos aqui do recurso que eu acho que vale a pena ser destacados e que, eventualmente, pode levar a um pedido de diligência ou até um resultado diferente do julgamento. O primeiro ponto é que tem uma preliminar de nulidade do auto, porque a empresa que teve a sua inscrição estadual declarada inidônea, a CMSP, que havia contratado a Metalex para fazer a industrialização da sucata, né? Ela ainda estava no prazo para apresentação de recurso no processo de declaração de inidoneidade ou de declaração da nulidade da sua inscrição estadual. Enquanto o processo de declaração de nulidade da inscrição estadual estava em curso, o processo da CMSP, a Metalex já foi autuada. Então, o primeiro ponto que se colocou foi ser um preliminar de nulidade do auto, porque a declaração de nulidade da inscrição estadual da CMSP ainda não era definitiva no momento da autuação. Depois, já tratando diretamente das operações, o que se coloca aqui, no primeiro ponto, a sucata ela foi recebida de uma terceira empresa, a sucata não foi recebida da CMSP. Então, a CMSP comprava a sucata da Companhia Brasileira de Alumínio, a Companhia Brasileira de Alumínio fazia a entrega na Metalex. E como se pode ver, assim, ainda que o fiscal ele declara que essa operação seria nula, assim, não houve intimação da CBA, que é da Companhia Brasileira de Alumínio, para fazer a comprovação da entrega dessa sucata no estabelecimento da Metalex. E tem um ponto da decisão recorrida que ela fala, puxa, é lógico que a CMSP, como sendo um mero escritório, não poderia fazer entrega de 9 toneladas de sucata na Metalex. Mas isso é um ponto, assim, se era uma industrialização por encomenda e nas notas fiscais consta justamente que a sucata vinha da Companhia Brasileira de Alumínio, então é lógico, assim, que a sucata não vinha do escritório da CMSP e a Companhia Brasileira de Alumínio não foi notificada aqui para fazer a comprovação da entrega no estabelecimento da Metalex. E no que diz respeito depois à consignação de endereço falso de entrega da sucata depois industrializada, ou seja, depois que a sucata foi transformada em tarugos, o que aconteceu? Era uma operação FOB, então assim, a própria Metalex não vai ter como fazer uma prova da entrega de onde essa sucata, de onde os tarugos eram entregues.
No entanto, como você pode ver, o endereço que consta das notas fiscais de saída não é o endereço da CMSP, é o endereço de uma terceira empresa, na qual era feita a entrega, assim, por conta e ordem da contratante, que no caso era a CMSP. E também não houve aqui a intimação dessa outra empresa para que ela comprovasse, por exemplo, o recebimento desses tarugos de alumínio. Mas a Metalex juntou no processo, acho que a página, se não me engano, 1196, todos os canhotos de entrega para os caminhoneiros, aliás, para as empresas que vinham fazer a retirada, e que estavam contratados para fazer a entrega na outra empresa. Então, me parece aqui que existem pontos desse auto que poderiam ter sido, talvez, poderiam ter sido objeto de diligência da autoridade fiscal, no sentido de buscar maiores informações que comprovassem aqui a efetividade dessas operações. O que ocorre assim, é que, realmente, esse auto de infração foi lá. Os fatos geradores são de dezembro de 2018 e o fiscal lavrou o auto de infração de uma forma bastante rápida, no intuito de evitar a decadência. Agora, alguns fatos aqui poderiam ter sido melhor fiscalizados no sentido de comprovar aqui a boa-fé da empresa autuada. Então, esses são só os pontos que eu queria destacar aqui. Esperar, no primeiro caso, seria a nulidade da decisão de primeira instância com pedido de diligência ou, eventualmente, o próprio acolhimento do mérito. Muito obrigado. Obrigada, doutor Guilherme. Então, Flávio, por favor, com a palavra. Eu vou colocar o voto, tá? Eu fiz algumas correções de ortografia, coisas do tipo. Aí até peço para o doutor Rubens, ele falou que tinha um erro lá no parágrafo. Se ele observar que continua, ele me alerta, por favor. Deixa eu ver. Deixa eu pegar Tá lá ainda. Tá, eu não coloquei ainda, eu tô tentando aqui. Ah, tá. Eu não sei se a sua edição do voto ainda já está disponível, né? Não está ainda habilitado, acho que para. Acho que tem que Não abrir está debate. sim, não está? Não, Ah, eu não sei não? se é. Ah, peraí. Agora Ah, foi. desculpa, achei que estava. Desculpa. Bom, eu coloquei lá, eu vou passar a leitura, aí qualquer coisa a gente debate ao final. Lá. A autora alega nulidade na decisão recorrida por fundamentação inconsistente e insuficiência na fundamentação, quanto ao processo de cancelamento da inscrição estadual da contraparte, não ter sido finalizado por ausência de provas de cancelamento da inscrição estadual. Afasto as alegações de nulidade, a decisão recorrida se manifestou sobre os temas, eu transcrevo os trechos da decisão. Aí eu vou passar a leitura de alguns trechos. A época do recebimento das mercadorias, adotou todas as providências que lhe cabiam para verificação de que a CMSP tinha uma situação irregular perante a Cefaz. Obteve cópia de seu contrato social, declaração do contador responsável, que atestasse a regularidade da empresa, certidão de óbito de débitos tributários e cartão CNPJ, que comprovaria que agiu de boa-fé. Ocorre que, ao se analisar os documentos citados pela defesa, é possível observar que a consulta ao Sintegra ocorreu em 2015 e a declaração do contador responsável que atesta a regularidade da empresa foi firmada também em 2015, em outubro. As operações objeto da presente auto-infração ocorreram no mês de dezembro de 18, 3 anos após a data constante nos documentos juntados pela defesa. As consultas positivas realizadas ao cadastro de contribuintes CADESP e aos integra, quando muito, fornecem o atestado de regularidade formal.
É sempre importante que a empresa contribuinte diligencie através de outros meios a fim de se certificar da regularidade fiscal daqueles com as quais contrata. Não há como crer que o fisco possa constatar irregularidade prévia concomitante com as operações noticiadas nos documentos inábeis. A Fazenda do Estado não erra quando concede autorização para abertura de empresa e emissão de nota fiscal eletrônica a quem solicita apresentando documentação formalmente em ordem. Porém, quando apura que o contribuinte se vale dessa autorização para praticar fraudes contra o erário e contra terceiros, não resta alternativa ao fisco senão considerar inábil o documento fiscal emitido e cassar a inscrição estadual concedida. A súmula 473 do STF, ela dispõe que a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que tornem ilegais porque deles não se originam direitos. Ao constatar inidor de todos os documentos fiscais cuja emissão é atribuída pela empresa CMSP, apenas materializou uma situação regular pré-existente. Uma vez decretada a inaptidão da inscrição estadual concedida pelo contribuinte, a eficácia do ato emanado pelo ente tributante não produz efeito somente a partir da data da publicação do processo de inidoneidade e ou do processo de constatação da unidade da inscrição estadual, mas sim produz efeitos ex tunc, retroagindo os efeitos para todas as operações praticadas sobre o manto da pseudo-inscrição estadual. Constatou que a empresa faz parte de um grupo econômico estruturado com a finalidade de fraudar o pagamento do ICMS através de estimulação de operações e de uso de empresas de fachada. O endereço formal da empresa CMSP é um prédio comercial localizado na Rua Coronel Fernandes Preste, 350, oitavo andar, sala 81, Santo André. E trata-se de uma sala de aproximadamente 45 metros quadrados, com 2 mesas, estrutura totalmente incompatível. A publicidade dos procedimentos administrativos que ensejou a anulação da inscrição estadual da empresa CMSP ocorreu através da lavratura do presente, antes da lavratura, perdão, do presente auto de infração, publicação da declaração de nulidade em dezembro de 21, data da lavratura, em 7 de dezembro de 21, data da lavratura em 15 de dezembro de 23. Tá, esse é o trecho da decisão recorrida, retorno ao voto. Da leitura dos trechos acima transcritos da decisão singular, verificamos que ela não padece das unidades aventadas pela autuada. Ao analisar as provas do processo, o julgador fundamentou e decidiu que os argumentos da autuada não foram aptos para afastar a acusação fiscal. Tal qual o julgador, a quem peço licença para incorporar razões ao meu voto, entendo que os efeitos da declaração de inexistência do fornecedor podem retroagir para o período anterior da publicação. Não há qualquer irregularidade em modo de declaração de inidoneidade ser posterior às operações declaradas inidôneas, como ato declaratório, declara a situação pré-existente, sendo esse entendimento pacífico e tranquilo nos tribunais. A possibilidade de retroação é tão sedimentada que, para se permitir o aproveitamento de créditos de fornecedor inidôneo, um dos requisitos, não único, é que a declaração de inidoneidade seja posterior às operações cujo crédito é glosado conforme súmula 509 do STJ. Foram juntadas cópias do processo de constatação de nulidade da inscrição estadual do suposto emitente, por simulação de existência do estabelecimento contraparte desde a data da inscrição do estabelecimento no Estado, sendo considerados inidôneos os documentos emitidos a partir de 9 de setembro de 15, todas as operações são posteriores a esta data. O estabelecimento contraparte estava localizado em imóvel em prédio comercial, localizado na Rua Coronel Fernandes Prestes, 350, oitavo andar, sala 81, centro de Santo André, uma sala comercial de 45 metros quadrados, conforme folha 170. A autora remeteu e recebeu, no exíguo período de dias, toneladas de alumínio de uma sala comercial. O artigo 22A da Lei 6374 obriga o contribuinte a exigir comprovação da regularidade de sua contraparte. A autora não apresentou qualquer tentativa comercial sobre a inicialização, não há nada, ainda que notificado especificamente para tanto. A notificação consta das folhas 1097. Instada a apresentar os comprovantes de pagamento, afirmou que não os possuía, apresentou extratos bancários que contêm indicação de TED recebido por CMSP.
Então, os extratos bancários aparentemente estão ok. Considero dispensável a consulta se integra, sendo a nota fiscal eletrônica sua autorização para emissão, só é fornecida se o emitente estiver hábil no momento de sua emissão. A autuada afirma que as provas confirmam as ocorrências das operações, sendo que, segundo a jurisprudência, que não pode se imputar a ela a responsabilidade, conforme a súmula 509. Da simples leitura da súmula, verifica-se que ela se aplica a casos de crédito oriundo de fornecedores posteriormente declarados inidôneos, só podem ser aproveitados se a declaração de inidoneidade for feita de forma retroativa, alcançando operações anteriormente rígidas, e se demonstrada a veracidade da operação, o que é feito com análise documental. São dois requisitos cumulativos. Apesar de serem situações distintas, a do presente AIN e da súmula 509, entendo que é possível utilizar os parâmetros para o deslinde desse processo. A recorrente alegou que demonstrou a veracidade das operações, mas não é isso que aponta os documentos e circunstâncias. No presente caso, os pagamentos existem, mas o restante do conjunto probatório, bem como as circunstâncias, não validam as operações. Não há tratativa comercial, a autuada não explica como se deram as negociações. No parágrafo 21, vou fazer uma correção. A autuada recebeu e destinou toneladas de alumínio para a sala comercial, nem se diga que não é obrigação dela fiscalizar os contribuintes. No cartão CNPJ juntado pela autuada, nas folhas 1194, em que consta a contraparte ativa, emitido em outubro de 2015, consta que a contraparte está situada na sala comercial, no 8º andar do prédio comercial já citado, né? A situação é tão esdrúxula que a simples consulta ao Google Maps deixa evidente a impossibilidade da operação ter ocorrido, como constante nos documentos fiscais. Impossível a sala comercial receber as mercadorias a ela destinadas e delas saídas. As mercadorias tiveram outra origem e destino. Tal situação, no entender do fisco, não levou a se considerar má-fé ou participação da autuada na fraude, tá? Conforme manifestação fiscal de folha 1272. Mas, de certo, inviabiliza que se considere demonstrada a veracidade das operações. As multas aplicadas não são confiscatórias, guardando relação com a gravidade da infração, uma vez aplicado segundo os critérios do legislador. O princípio constitucional do 150 veda a utilização do tributo por efeito de confisco. A multa deve ser grave a ponto de inibir a ação irregular. O artigo 28 também veda o afastamento de lei. E o percentual da multa aplicada também é previsto em lei, não sendo possível alterá-lo neste julgamento. É isso, presidente. Eu só peço para abrir novamente para poder alterar aqui o parágrafo 21, que tem uma incorreção. Sim, ok. Flávio, obrigada. Então, está aberto, habilitado o voto. Os debates estão abertos. Doutor Bergamini levantou a mão. Obrigado, doutor presidente. Eu não vi o processo todo, mas ouvindo a defesa oral do advogado e escutando o voto do Flávio, eu estou com algumas dúvidas. O advogado ele comenta que a operação foi por conta e ordem, então claro que não passaria nas dependências físicas dele. Então, nesse tocante, o Flávio explorou aqui esse fato de que o endereço não seria um local adequado para armazenar as mercadorias e faz aí a consulta ao Google Maps. Mas eu pergunto se houve consulta ao Google Maps sobre o endereço indicado para recebimento físico das mercadorias. Esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com o Flávio. Outra coisa é a respeito do parágrafo 21, onde ele fala, no presente caso, os pagamentos existem, mas o restante do conjunto probatório, bem como as circunstâncias, não validam as operações. Então, existe a afirmação de que os pagamentos são comprovados. Isso é uma afirmação bastante forte, porque o STJ e o TIT baseiam o entendimento dos créditos inidôneos em pagamentos. Então,
são bastante fortes essas afirmações de que os pagamentos são comprovados. E eu acho que estão tanto quanto... eu não sei qual seria a melhor palavra a utilizar, Flávio, e eu não quero que você me entenda mal, mas eu acho que estão tanto quanto obscuro a dizer que o restante do conjunto probatório, bem como as circunstâncias, não validam. No voto não está claro qual é o conjunto probatório que teria o efeito de contrapor uma fortíssima alegação de pagamentos existem. Não ter a tratativa comercial, quando o contribuinte traz isso na sua defesa, é uma cereja do bolo, porque eu já presenciei casos, não lembro se nessa Câmara, onde o contribuinte trouxe e-mails a respeito de tratativas e foram desconsiderados pelo órgão julgador. Eu não lembro, de novo, se foi aqui ou se foi em outras câmaras que eu participei. Então, eu queria conversar sobre esses pontos. Primeiro, havendo comprovação de pagamento, isso é uma afirmação colocada como uma premissa, quais seriam qual é o conjunto probatório e quais as circunstâncias que não validam essas operações? E em relação ao endereço físico, se foi consultado o endereço no Google Maps, onde está indicado onde seria o envio físico das mercadorias. Esses 2 pontos. Então, Bergamini, os pagamentos, eu não fiz o cruzamento de todos os pagamentos, né? Mas existem esses pagamentos. Essa consulta ao Google Maps ela foi feita pelo autor do feito, tá? Então, ela está nas provas dos autos aí, tá? Mas não consta essa outra consulta da- que nem você falou, tá? Do outro endereço. Tá? Mas o que consta nas notas fiscais é o endereço do destinatário e o endereço, tá, pronto, saiu. E esse endereço é a sala comercial, por isso tá a autuação aí. É isso. Senhora presidente, o doutor Bergamini vai pedir vista, senão eu gostaria de me manifestar. Acabei de pedir. Então ok. Eu gostaria só de falar uma coisa, então, doutor Flávio, no item 14 do seu voto, eu não sei se o doutor corrigiu também. O item 14 ficou estranho porque a autuada, o doutor colocou assim, a autuada apresentou ou não apresentou qualquer tratativa comercial. Então precisaria tirar o... Ah, tá. Ela não apresentou as tratativas comerciais, Isso. né? Esse é o Tá. ponto que eu falei lá no início. Ah, tá. E o 21, o doutor corrigiu também, né? Isso. Não há qualquer tratativa comercial, a autuada não explica como se deram as negociações, né? Isso. Ok, então, por favor, faça essa correção. E, doutor Bergamini, com relação aos autos em si, nós estamos verificando aqui o seguinte. Primeiro, a fiscalização comprovou que ela apurou, né, a existência de fraude fiscal estruturada, baseada em operações simuladas de compra e venda de mercadorias, essencialmente sucata de metais não ferrosos e produtos derivados de sua industrialização, tais como tubos de cobre, etc. Em consulta às bases das notas fiscais, a base de notas fiscais da Secretaria da Fazenda, a fiscalização constatou que, além da CMSP, que é autuada, né, outras seis empresas de núcleo paulista da fraude emitiram documentos fiscais utilizando-se do mesmo endereço de IP, o que significa que compartilham a mesma rede de computadores. E, além disso, com relação às supostas provas de pagamento, as nossas contrarrazões de recurso ordinário, que, aliás, estão excelentes, feitas por uma profissional que eu conheço de Campinas, que é extremamente meticulosa, ela coloca em seu item 87 o seguinte: notificado a fornecer cópia de documentos que represente o pagamento da industrialização efetuada por conta e ordem da CMSP, ou seja, cheques, extratos bancários e tal, respondeu que estaria apresentando as notas fiscais referentes ao ano 2018, comprovantes de pagamentos e extratos sistêmicos, expondo como a vinculação entre esses documentos seria realizada. Todavia, as notas fiscais tais, que a gente cita aqui, utilizadas nas exposições florestais, não fazem parte da presente autuação. Então, isso é preciso ficar muito bem claro, que o relatório de faturamento que ela mostrou, confeccionado pela própria Metalatex,
não faz prova, porque é um relatório de produção unilateral. Essas notas fiscais não fazem parte da autuação, e cabe mencionar que nenhuma das notas fiscais indicadas às folhas tais, da mesma forma, faz parte da presente autuação. Então, com todo respeito, doutor Bergamini, não está comprovada de forma alguma os documentos realizados nas operações desses autos. Então, eu peço que o doutor leve isso em consideração no seu pedido de vista, e depois, na volta, a gente coloca outras considerações, então. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ler com atenção as contrarrazões também. Por favor. Flávio, eu habilitei para você fazer essa correção, não sei se você conseguiu. Eu fiz já. Ah, Tá já feito, fez. obrigado. Tá, isso. Tá, e concedida a vista, então, para o doutor Bergamini. Então, esse caso, vamos dar por encerrado o julgamento. O doutor Guilherme saindo em vista para o doutor Adolfo Bergamini e retornará numa outra sessão. Só acompanha a pauta, tá bom? Perfeito. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado, Bom dia. Bom dia. Bem, agora, então, encerrando o julgamento desse caso, vamos passar para... Temos o acompanhamento. Então, agora não temos mais advogados para sustentação oral. É só para acompanhamento com relação ao processo da Bayer Loscher do Brasil, o auto 4143-208. Doutor Rubens é o relator. Se puder fazer uma breve exposição, doutor Rubens, e eu pedi vistas, o meu voto de vista está registrado e lerei a seguir após a sua... um resumo apenas. Tá bem, bom dia, presidente, bom dia a todos. Deixa eu ver se eu consigo dar uma pincelada aqui. A acusação é de falta de pagamento do imposto pela interrupção do diferimento na entrada de gordura suína em seu estabelecimento e de crédito indevido do imposto tomado a partir de imposto do ICMS indevidamente destacado e documento fiscal que acobertou a entrada desta mesma mercadoria, sendo o crédito, então, duplamente indevido, a uma porque não deveria haver destaque do imposto em virtude do diferimento, a duas pela situação fiscal irregular do suposto fornecedor. Deixa eu ver aqui os pontos. Esse fornecedor era a Lavínia, que teve sua inscrição estadual declarada nula por inexistência do estabelecimento. O autuado abre uma discussão a respeito da decisão administrativa que apurou do PCN, né, mas que isso não está aqui no nosso âmbito, né, a gente não pode desconstituir uma decisão administrativa que transitou em julgado lá na sua sede própria. E, então, alguns fatos, né? A gordura foi entregue no estabelecimento autuado com notas fiscais de emissão atribuída a um estabelecimento inexistente, mas chegou transportada por veículos de um terceiro, que é um atacadista de óleos e gorduras. O autuado, notificado a comprovar as tratativas com a Lavínia, indicou um intermediário com quem negociou as compras, a Lines Consultoria. Então, o autuado não negociou com a empresa que emitiu as notas fiscais, negociou com terceiros. Houve pagamentos diretamente para a conta da Lavínia, e não parece haver dúvidas de que o autuado pagou o valor da mercadoria, mas o fez para uma empresa inexistente, né? E com quem ele não negociou. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Tá. Houve um laudo contábil, né? Trazido ao processo, que em alguns pontos ele faz afirmações que não têm lastro nos fatos do processo, né? Então ele afirma que há provas documentais de que o autuado comprou gordura suína da Lavínia. Em seguida afirma que as mercadorias foram contratadas junto à empresa Lines, né? Então há algumas contradições, né? Várias dissociações, assim. Então tudo indica que a mercadoria foi adquirida de Nelson Talarico Filho, EPP, esse atacadista de gordura, que foi quem entregou de fato a gordura lá. A respeito da possibilidade de que o autuado alega, olha, o diferimento pode ter sido interrompido lá atrás, em outra
em outro contexto, por que está supondo que ele foi interrompido aqui? Porque primeiro que é uma hipótese impossível de se comprovar. Em segundo, que o diferimento desse produto se interrompe quando ele é industrializado e ele chegou em estado bruto no estabelecimento contribuinte. Então, é uma hipótese remota e de difícil comprovação, tá certo? Então, em suma, é isso, senhores. Eu estou mantendo o auto de infração. Não, ele foi parcialmente provido, desculpe. Não, a doutora Maria do Rosário que está dando provimento parcial, certo? Eu estou vendo o voto. Acho que o seu foi na parte dos juros, não? Ou eu estou enganado? Eu até coloquei. Foi. O meu Acho foi que parcialmente sim, né? porque eu não estou vendo o voto meu aqui, mas está certo. Eu acho que sim. Então, o seu foi parcialmente provido também, nessa parte, né? Isso. Então, obrigada, Rubens, pelo seu resumo, né? Então, eu vou ler aqui o voto. Eu pedi vista do caso, né, para analisar algumas peculiaridades. Aí digo, adoto o detalhado relatório do nobre relator, a quem rendo minhas homenagens. Destaco que a 7ª Câmara determinou o retorno dos autos para complemento de julgado, então, para apreciar com a nova decisão essa questão das provas com relação ao item 2. Né? Com relação ao mérito, o nobre relator entendeu por bem manter as acusações nos seguintes termos. E aqui digo, né, a ementa, né, do voto que já foi lido. Então, eu peço venha para divergir parcialmente do relator. Então, apenas no que diz respeito ao item 1, pelas conclusões. Então, aí começo a apreciar aqui o meu voto, né? Quanto à alegação de duplicidade da cobrança, entendo que não merece acolhimento, haja vista que não há aplicação de consunção ou absorção, são infrações distintas quanto ao não recolhimento do imposto e do creditamento indevido. Relativamente, então, ao item 1, na parte que eu estou divergindo, eu digo no que tange ao diferimento do ICMS nas saídas de gordura sem previsão em lei, alega a autuada que a mera previsão em decreto viola a disciplina expressa na Lei Complementar 87, com precedentes do STJ e do TJ. Eu entendo que essa parte, então, merece acolhimento, essa alegação de inexistência de fundamento legal da autuação do item 1, visto que o diferimento previsto no artigo 383 do regulamento foi introduzido pelo decreto 50.456, alterado pelo decreto 52.379, que regulamentam os artigos 8º, inciso 14, parágrafo 10 e artigo 59 da Lei 6374, sem um amparo legal. Aí aqui eu vou trazer alguns dispositivos, né, da lei. Então, o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei Complementar 87, que exige lei estadual para atribuir ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento. Então, o parágrafo 2º também, claro, aqui grifei. Aí trago o artigo 8º, inciso 24, na verdade, trouxe os incisos 14 e o inciso 24 da Lei Estadual 6374. O inciso 24 fixou genericamente a responsabilidade, né? Aqui citei esse inciso 24, a responsabilidade para o industrial, comerciante ou prestador de serviço relativamente ao imposto devido nas operações. E chego no artigo 383 do regulamento, né? Que são essas operações com subproduto da matança do gado. Este artigo 383, no caput, né, quando ele diz fundamento, a Lei 6374, artigos 8º, inciso 14, isso está no próprio artigo, no regulamento, inciso 14, parágrafo 10 da lei. Aí eu digo, né, e trouxe todos os dispositivos aqui que entendi necessários. Então, eu entendo que esse mencionado dispositivo regulamentar não tem respaldo na lei,
porque o inciso 14 do artigo 8º, acima descrito, conforme consta na legislação, fundamenta o artigo 383 do decreto, trata de operações com produtos farmacêuticos. E o inciso 24 aponta a previsão legal genérica. Na verdade, o que está na lei é o inciso 14, o que está no decreto é o inciso 14, né, mencionado no artigo 383. Mas também falei o inciso 24, que eu aqui apontei, né? Previsão legal genérica, não especificando diferimento ICMS para gordura animal, diferentemente do que fez nos demais incisos do artigo 8º, que estabeleceram responsabilidade específica de pagar o imposto quando da entrada desses produtos em seu estabelecimento, tendo-se limitado a dispor que responderiam pelo imposto devido em saídas anteriores de mercadorias de outros contribuintes, industrial, comerciante ou prestador de serviço. Nessa linha de raciocínio, vale ressaltar que o STJ já decidiu pela violação à reserva legal de delegação de competência para definição de responsabilidade tributária e a matéria reserva de lei foi objeto do tema 456 de repercussão geral firmada pelo STF. Aí aqui trouxe esse tema, né? E citei essa jurisprudência do STJ, que até foi mencionada, destacada no recurso do contribuinte quanto à reserva de lei. Então, nesse sentido, entendo que carece de respaldo legal a exigência do imposto na entrada da mercadoria no estabelecimento do autuado, diferente da gordura suína, uma vez que cabe à lei estadual e não ao decreto disciplinar sobre a responsabilidade tributária. Assim, não caberia ao decreto 4.490 incluir aspectos diversos ao estabelecido no artigo 6º da Lei 87, que obrigue os adquirentes de gordura suína a apurar e pagar o ICMS diferido. Vale ressaltar os artigos 97 e 99 do CTN. Então, portanto, não vejo como exigir tal responsabilidade pelo diferimento da hora recorrente. Ademais, então aí seria um outro ponto também nessa situação, alega recorrente a ausência de demonstração pelo fisco sobre possível quebra do diferimento do ICMS nas operações anteriores. Então, nessa questão, aponta a precariedade da autuação, de que não haveria a prova de que os fornecedores da recorrente não realizaram a industrialização. Então, eu concordo com a autuada que caberia à fiscalização comprovar e demonstrar com elementos probatórios contundentes e não apenas indícios de que não teria havido essa quebra do diferimento nas operações antecedentes. Até porque o destaque do ICMS pelo fornecedor implicaria em reconhecimento do encerramento desse diferimento. Então, nesse sentido, conforme apontado pela recorrente, são as respostas à consulta, que, apesar de não possuírem efeito vinculante, servem como balizamento aos contribuintes paulistas, sendo um dos casos fornecedora. Então, citei aqui as consultas que foram trazidas, né, no próprio recurso. Então, conforme se verifica nas respostas à consulta, é imprescindível que o fisco demonstre a ausência de indícios de que tais processos de industrialização ou transformação tenham ocorrido, pois, aí, entre aspas, não é improvável que o mesmo estabelecimento comerciante atacadista de óleos e gorduras de origem animal realize procedimentos industriais que gerem beneficiamento ou aperfeiçoamento do produto e, portanto, encerrem o diferimento do ICMS. Então, vale ressaltar que se o emitente da nota fiscal destacou o ICMS, presume-se que houve essa industrialização, artigo 8383, inciso 3 do regulamento, até prova em sentido contrário. Entretanto, se a fiscalização adotou interpretação diversa, deveria ter produzido a prova no sentido de demonstrar que não houve o encerramento do diferimento, motivando adequadamente a desconstituição dos documentos e o lançamento dos créditos. Então, entendo que, desse modo, a fiscalização presumiu que houve a quebra do diferimento pelo irregular destaque do ICMS na emissão da venda das mercadorias sem devida comprovação. Então, ressaltei que uma doutrina sobre essa questão da prova no processo administrativo
o artigo 19 da lei, e cito também, nessa linha de raciocínio, cito uma decisão da 4ª Câmara de Julgamento, no julgamento do AI 4143091, de março de 2023, lavado contra a mesma autuada. Então, essa recorrente com a seguinte ementa, e aqui citei essa ementa com relação à ausência de provas quanto à quebra do diferimento. Então, que foi a decisão, né, recente, né, 2023, da 4ª Câmara também. Então, portanto, pelo que dos autos consta, entendo que o item 1.1 do AIN não merece ser mantido. Porém, se eu for vencida nessa questão, né, do cancelamento do item 1, eu aqui apreciei a questão da decadência parcial desse item 1. Aprecio as alegações da decadência do mencionado item 1 por tratar-se de infrações relativas à falta de pagamento do imposto e não do creditamento indevido, né? Então, dos meses anteriores a maio, que o auto de infração ele foi lavrado em maio de 2021, e diz respeito às infrações dos meses aqui de março, abril, maio, julho, setembro de 2016, janeiro de 2017, fevereiro de 2017. Então, estaria abrangido pela decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, achei já melhor apreciar também essa questão, né? Então, ante o exposto, conheço do recurso ordinário interposto, lhe dou parcial provimento para cancelar o item 1 do AIN exordial. Se vencida, dou parcial provimento aplicando a decadência parcial do item 1 no período de janeiro a abril de 2016. Acompanho o relator nas conclusões quanto ao item 2 e quanto à aplicação da taxa de juros ao patamar da Selic. Então, esse é o voto e fico à disposição. Está registrado, os debates estão abertos. Eu acompanho. Eu penso que eu não avaliei esse 150 aqui, né? Não falei sobre isso. Não estou vendo aqui no meu voto. Não me lembro, mas é que, como eu estava cancelando, se vencido, eu apreciei. Eu acho, deixa eu ver aqui, peraí. Você não falou? Não. Eu acho que eu fiz eu coloquei no relatório, mas eu não falei. Aqui é no item, quando você fala do item 1, né? No relatório faz parte do recurso apresentado, né? Tem aqui, Mas do depois realmente ele reconhecimento. não aprecia. Não reparei aqui. Bom, deixando um pouco o 150 de lado, com relação ao questionamento do decreto, se a lei falou genericamente ou não, bom, eu não, eu deixo esses assuntos para o judiciário resolver, porque a gente está no administrativo aqui, né? Afastar a validade do decreto, porque entende que a lei que o instituiu não especificou algo assim, eu não entro nessa seara, né? Acho que realmente é um assunto que tem que ser resolvido no judiciário. Mas com relação a dizer assim que o fisco tem que comprovar que não houve a interrupção de ferimento, é uma prova, é impossível, né? Porque não se sabe de onde que veio o sebo. É um esquema de fraude, o contribuinte sabia que estava recebendo o produto com a nota fiscal com quem ele não negociou, não tem como você fazer essa prova, né? Porque os caminhos por onde o produto veio são caminhos clandestinos, né? E o que o fisco fala é o seguinte, olha, a existência de um processo industrial não interrompe o diferimento desse produto. Ele tem que ser transformado em outra coisa para ter uma interrupção do diferimento, né? E ele não foi. Ele chegou aqui em seu estado natural. Então, assim, é certeza que não houve quebra de ferimento pela forma que o produto chegou. Ele não foi transformado, né? Ele chegou como gordura suína no estado lá, não sei o nome. Então, esse produto ainda não sofreu o processo que quebra o seu diferimento, né? Então, eu
para eu manter o meu voto, eu precisaria fazer uma pequena nota aqui a respeito do artigo 150. Vou habilitar aqui. Porque tá para você, tem que confirmar ou modificar, não é isso? Está aberto Eu para você. confirmei. Confirmou? Então, tem que habilitar. Você tem que pedir a preferência, então, acho. Porque aqui não aparece nenhum. Dá para reabrir debates? Não está encerrado o debate, ele está aberto. Então tá, um minutinho Ele só. está aberto, então não aparece. Olha, está na fase de debates. Um minutinho só, porque eu tenho que copiar o voto, porque se eu pedir preferência, ela apaga tudo, inclusive a emenda. E aí eu preciso. Só tem aqui, como eu isso aqui é para pedi salvar. preferência. Enquanto o Rubens faz o adendo, eu coloco aqui, eu acompanho o seu voto, presidente, para colocar as coisas no seu lugar, né? Então, no mundo onde eu, na faculdade, aprendi que um acusa, o outro se defende, o outro julga. No mundo em que o magistrado manda abrir inquérito para apurar crimes contra si mesmo, né? Lá no Supremo, e ele apura só as provas contra si, julga processos contra si, as coisas estão desandando. Fisco cobrar imposto por presunção, decreto impor obrigação que não está em lei, também não é possível. O TIT, como órgão da própria gestão pública tributária, é o órgão que faz o controle da legalidade do ato administrativo. Por essa razão que não tem na Lei 13457 vedação que o TIT declare a ilegalidade de decretos. O que há é a vedação de que nós declaremos a inconstitucionalidade de leis. Decretos não tem nenhuma vedação justamente por isso, porque a nós cabe fazer o controle de ilegalidade. Então, fazer uma cobrança de tributo com base na previsão de um decreto sem lei e até segunda ordem, o que prevalece na Constituição Federal é o princípio da legalidade, não vejo nenhum problema em fazermos essa abordagem. Com relação à questão das presunções, é um dilema, porque o fisco tem que provar as coisas, está lá na 3457, não pode ser por presunção, porque senão faz uma presunção qualquer, que o contribuinte se defenda de uma presunção qualquer. Não é assim que se faz cobrança de imposto, ou de tributo. O crédito tem que ser certo, líquido e exigível, né? Não tem certeza de presunção. Então, o alastramento de presunções na cobrança de tributos é algo que fere qualquer tipo de baliza, né? Historicamente, resgatando aí João Sem-Terra, 1215. Então, presidente, eu acompanho integralmente o seu voto. Senhor presidente, só gostaria de manifestar o seguinte. Sim. Eu acho que o Dr. Rubens chegou a fazer essa consideração com relação a negar validade a decreto, baseado na lei ou não. A gente entende que é o sentido amplo da coisa, ou seja, não cabe ao TIT chegar e estabelecer que um decreto não está baseado em lei, uma obrigação estabelecida em decreto não está baseado em lei, ainda mais nesse caso que existe a previsão legal genérica e, via decreto, sim, o Poder Executivo pode estabelecer quais são os casos, no caso, sujeitos a diferimento. Então, na medida em que a doutora entende que não há previsão legal para a legislação, para a aplicação desse decreto, a gente entende que está sendo feito, sim, um controle de legalidade, o que é absolutamente vedado a esse tribunal. E, além disso, com relação à falta de prova, na própria nota fiscal fala que é sebo. Então, o que acontece? Na verdade, tratam-se de duas infrações distintas. O item 1, o que acontece? Não é porque o sebo entrou no fornecedor da autuada e foi industrializado, que se saiu o mesmo sebo, apenas com alguma característica diferente, mas ainda sendo sebo, que a legislação estabelece como sendo de diferimento, ele não pode destacar o ICMS.
Então, não é porque uma vez já foi quebrado o diferimento que não será quebrado o diferimento nas etapas subsequentes da cadeia. Ele pode receber uma mercadoria diferida e pode vender uma mercadoria diferida, que é exatamente o que aconteceu nesse caso. Então, o item 1 fala claramente, deixou de pagar o ICMS por quê? Porque ele recebeu o gordura animal, né, o sebo, e nesse sentido ele recebeu um NCM de um produto que a legislação estabelece como sendo sujeito ao diferimento. Não interessa se no fornecedor dele também estava sujeito ao diferimento. Saiu dele gordura suína, portanto, é sujeito ao diferimento, portanto, não pode ser destacado o ICMS, que é o item 2, e, portanto, quando entrou no estabelecimento dela, ela precisa fazer aí sim a quebra do diferimento, ela precisa fazer o pagamento do imposto. Então, por isso que nesse sentido, a prova está nos autos. Está muito bem claro o que foi comercializado, gordura suína. Então, não há que se falar em falta de prova. Essas são nossas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro e doutor Adolfo. Flávio, não sei se o Flávio quer falar. Bom, eu vou aqui trazer só alguns pontos, essa questão do decreto, né? Eu apreciei, porque foi um dos argumentos do recurso ordinário, né? E como disse aí o doutor Adolfo, o artigo 28, ele nos impede, né, veda a apreciação de inconstitucionalidade, não de ilegalidade. Então, eu apreciei, tendo em vista que foi um argumento trazido pela recorrente, né? Como o caso também da decadência, então, todos esses pontos. Então, eu acho esse um dos argumentos assim, principais, né, para mim, mais forte, porque, como disse a representação fiscal, há uma fundamentação, né, esse é um argumento da representação fiscal, no inciso 24 do artigo, embora a própria lei, o próprio decreto, quando ele menciona o fundamento, ele menciona o inciso 14, que é de produtos farmacêuticos, né? E não o 24, como menciona a representação fiscal, né? Então, esse já seria algo que não... que eu observei, né, esses dois incisos, o genérico e o decreto menciona o 14, né, que eu até trouxe aqui a literalidade do artigo 383, quando dá o fundamento, né, na lei. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais. Com relação à prova, eu entendo que há esse indício de prova, como foi ressaltado, né, até a representação fiscal falou nisso no seu as contrarrazões, mas acho que a prova ela não é contundente, é um indício. Então, essas são as minhas considerações, mas estou aberta aí para os debates. Não sei se Flávio quer se manifestar, Rubens está fazendo a... Eu estou acompanhando o Dr. Rubens. Quanto ao diferimento, eu entendo também que a lei já prevê genericamente, o decreto só especifica, tá? Então, acho que não tem muito problema quanto a isso. Só quanto à decadência, que eu acho que o Dr. Rubens vai fazer um adendo aí, acho que eu devo acompanhar sem ressalvas. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, desculpe, doutora Maria do Rosário, a senhora está aplicando 150, parágrafo 4º, para a falta de pagamento... para o item 1, né? O item 1 não é o ST, não, né? Ah, não, cara, desculpe. Não, Calma. é só para o item 1. Deixa eu só aterrissar aqui de novo, calma aí. O item 2 tá. eu não apliquei. É falta de pagamento do imposto pela quebra do diferimento, não é isso? Sim, e Tá o bom. item 2 é o creditamento indevido. Então, Tá. eu me referi apenas ao item 1. A decadência eu não aplico para o item 2, que é creditamento indevido, né? Então, não seria a previsão do artigo 150, parágrafo 4º. Deixa eu só colocar aqui. Só fazer um último ponto. Justamente pela lei ser genérica é que a cobrança é inválida. Foi o que o STF falou quando invalidou o nosso artigo 426A aqui do nosso regulamento. A lei não pode ser genérica, tem que ser específica. Então, esse é o grande ponto. E
Pedro, a nossa função aqui é justamente fazer controle de legalidade. É para isso que serve o órgão julgador, para rever a legalidade. Então, com esses pontos, eu reafirmo aqui que acompanho a voto da presidente. Deixa eu só ler aqui a parte que eu editei aqui. Então, espera um pouquinho. Então, eu entendo que, no caso, não se aplica a homologação tácita que se refere ao artigo 150, parágrafo 4º, pois o fato gerador do imposto exigido no item 1 não ocorreu no estabelecimento autuado, mas no estabelecimento onde ocorreu saída tributada com destino autuado sem emissão de nota fiscal. Aplicar o parágrafo 4º do 150, se não é o caso, equivale a homologar o lançamento que não ocorreu relativo às saídas de sebo anteriores, né? Quer dizer, o 150, parágrafo 4º, homologa lançamentos, né? O lançamento, nesse caso, não ocorreu, né? A quebra, o imposto que ele está pagando por diferimento se refere a um fato gerador ocorrido anteriormente. Não ocorreu fato gerador pela entrada da mercadoria no estabelecimento. O fato gerador ocorreu lá atrás, de um cara que vendeu sem nota, né? Ele não emitiu nota fiscal na venda, vendeu, comprou a nota da Lavínia e mandou o sebo. Esse talarico aí, provavelmente, né? Então, não dá para a gente homologar o lançamento que ocorreu lá no talarico, porque não ocorreu lançamento, não ocorreu emissão de nota fiscal, né? O que o diferimento faz é transferir aqui para o autuado a responsabilidade pelo pagamento desse imposto, mas não há lançamento de imposto aqui dentro do estabelecimento contribuinte. Não havendo lançamento, não há homologação, né? Então, não dá para aplicar o 150, parágrafo 4º aqui, 173. Com relação à prova de quebra de diferimento, eu entendo que as provas foram apresentadas. O apresentou, olha, o produto que entrou não sofreu transformação. A quebra de diferimento ocorre necessariamente quando ocorre a transformação da gordura em não sei o quê, se é sebo, sei lá. E o que entrou aqui foi o produto em estado bruto. Então, materialmente, não ocorreu a interrupção anterior. Mesmo porque nem houve emissão de nota fiscal, né? Assim, a nota fiscal que foi emitida foi de um laranja, que, enfim, serviu só para gerar crédito aqui para o autuado e um cenário de fraude, né? E com relação ao decreto, eu entendo que realmente é uma questão que eu entendo que cabe ao Judiciário resolver. Não cabe à Secretaria da Fazenda impugnar os seus próprios atos regulamentares, né? A Secretaria da Fazenda impugna as suas próprias normas, né? Até porque nós não podemos recorrer ao Judiciário, né? O que é decidido aqui, porque entende-se que não há interesse da Secretaria da Fazenda em questionar as suas próprias decisões, assim como não pode haver uma iniciativa da Fazenda em impugnar as suas próprias normas, né? Por ela editadas. Então, eu realmente entendo que isso é assunto a ser resolvido no Poder Judiciário. Então, pelo exposto, eu mantenho meu voto ajustando apenas a taxa Selic, mas mantendo aí o mérito da acusação fiscal. Tá, registrei o voto de preferência, é isso. Bom, já está registrado, né? Então, podemos aqui encerrar os debates. Mais alguma manifestação? Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Iniciando a votação.
Então, encerrando a votação. Então, aqui no caso, bem, temos 2 e 2, né? O recurso vencendo o meu voto, conhecido integralmente com julgamento do mérito e parcialmente provido, do doutor Rubens também foi parcialmente provido, mas com a fundamentação como líder, né? Então, no caso, vencendo o cancelamento do item 1. Então, encerrando a votação, esse é o resultado, no caso da Bayer Loscher, o auto 4143-208. Eu tenho até aqui que registrar o voto vencedor, não há questão antecedente, recurso conhecido integralmente, parcialmente provido. Registrando o voto condutor, então, meu voto condutor. Registrado. Então, encerrando o julgamento no caso. Então, vamos ao próximo. Temos, continuando aqui na sequência da pauta, o auto 5035-204, doutor Teodoro e Moraes, Indústria, Comércio, Distribuidora de Metais, relator doutor Adolfo Bergamini. Com a palavra. Não temos advogado para sustentação oral, tá? Só. Eu vou colocar aqui o voto agora, mas ele é muito simples, é inidôneo, não tem nada de comprovação, estou mantendo o auto. O voto está registrado e, como eu disse, não tem nada de especial o caso. Inidôneo clássico e sem prova nenhuma. Tem um cheque, essa coisa assim, mas nada que seja convincente. Estamos de acordo, senhora presidente. Sim, os debates estão abertos. Estou vendo aqui o voto. Lá no 1.3, caso concreto, não tem nada que faça isso. Certo? Sim. Ok, eu acompanho, então. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação, então foi unânime, todos acompanhando o relator. No caso, Teodoro Moraes, Indústria e Comércio, o auto 5035-204. Então, o resultado é o recurso conhecido e não provido.
Então, agora vamos passar encerrar o julgamento. Vamos passar, então, para o próximo da pauta, o auto 5035-207, EMAR, Indústria e Comércio de Plásticos. Dr. Rubens, o relator, com a palavra. Por favor, Rubens. Não temos advogado para sustentação oral. Aqui está registrando sustentação oral requerida. Então, vou colocar solicitante ausente. Posso iniciar, presidente? Por favor, não temos sustentação oral ausente, então, e com a palavra, por favor. Esse aqui é mais um caso de crédito indevido, emissão de nota fiscal por um estabelecimento simulado. O fisco constatou a inexistência de operação no estabelecimento da Safechem Comércio e Material Plástico, constatando também a existência de outras 2 empresas cadastradas no mesmo endereço, a Saferpol Comércio de Plástico e a Sulchem Plásticos, que possuem o mesmo quadro societário e contabilista. O fisco concluiu que essas empresas compunham uma estrutura de fraude fiscal estruturada que consistia na criação de várias empresas que eram interpostas na cadeia comercial de plásticos em um intrincado organograma de escriturações de operações entre si, dificultando o trabalho do fisco em apurar a fraude. Todas apresentavam estrutura incompatível com a movimentação declarada ou inexistência de qualquer estrutura, comportamento fiscal incompatível com o setor, saldo devedor irrisório ou inexistente, fornecedores em situação irregular, mudanças frequentes de interesse, normalmente para cidades abrangidas por diferentes delegacias tributárias, explorando as deficiências na estrutura da fiscalização, coincidência de endereços e coincidências de IP geradores de documentação fiscal e os mesmos sócios e contadores. E verificou-se também a proposição de pedidos de recuperação judicial como forma de impedir ou atrasar o bloqueio das operações da empresa simulada. Os fiscais expõem a precária situação que encontraram no endereço desse específico Safechem, típico de fraudes desse gênero, utilizam estabelecimentos de fachada, normalmente constituídos por pequenas salas, onde há uma secretária que atende ligações e recebe correspondência, respondendo também pelas outras empresas que simulam também a existência ali. A Safechem, nessas condições, declarou grande movimentação no período de 2017 a 2018, mas não recolheu valores significativos de ICMS, pois escriturava créditos puros para evitar o pagamento do imposto. Ainda assim, em uma sala de 30 metros quadrados, sem estoque, declarou entradas no valor de 453 milhões de reais em 17 e 18, como sendo destinatário físico das mercadorias. Algo que é impossível, né? O relatório continua lá no processo. Essa inscrição foi declarada nula. Houve recurso administrativo indeferido. O interessado ajuizou a ação judicial, onde o agravo de instrumento manejado pelo interessado não prosperou. Então, lendo aí o conjunto fático probatório, concluo que essa Safechem foi construída para fornecer notas fiscais inidôneas a fornecedores de plástico do Estado, viabilizando vendas sem emissão de documento fiscal por parte desses fornecedores. Entre outros indícios da fraude, os veículos transportadores indicados na documentação fiscal emitida pela Safechem eram veículos de passeio, incompatíveis com o volume transportado, demonstrando que o transporte dessas mercadorias ocorreu por outros meios, situação que não poderia ser do desconhecimento do autuado. Passo ali as alegações de boa-fé. Vamos lá. Tá. Os dados relativos ao suposto veículo transportador indicados na documentação fiscal são falsos, como aponta a Fazenda em seu parecer. Por exemplo, a placa do veículo transportador indicada na nota fiscal 2911, que se refere a 13 toneladas de mercadoria, pertence a um Fiat Uno. Por mais valente que nós sabemos que seja esse carro, 13 toneladas. Eu acho que é demais, né? Para um Uno. Já as folhas 29 e 21, um Volkswagen Gol teria transportado
13 toneladas também de mercadorias. Os comprovantes de pagamento apontam pagamentos, boletos, tá? Para terceiros, factoring, securitizadoras, fundos de investimentos, enfim, é o cenário típico dessa fraude, tudo se encaixa, né? O modus operandi é sempre o mesmo. Aí havia um monte de cessão de crédito, enfim, aquela coisa nebulosa de sempre. Quanto às tratativas comerciais, zero, nada. Nunca negociou, nunca trocou um e-mail com essa Safechem. Falou que telefonava lá e comprou 18 milhões de mercadorias ali. Não tem cotação, não tem nada, certo? Não houve troca de e-mail, não havia cotação, não havia negociação, nem a troca de informações a respeito de prazo, condições de pagamento, enfim, tudo fantasioso, inverídico, né? Então, mas ele mesmo assim ele afirma a mais absoluta boa-fé. Eu concluo em sentido diverso que o autuado tinha ciência da fraude e com ela foi conivente, em conluio com os fraudadores. Desta forma, os fatos e provas do processo me convencem de que o autuado não agiu de boa-fé com a Safechem, devendo ser mantido o débito fiscal. Multas na lei, súmula 13, atualização. Então, eu atendo ao que diz a súmula 10 de 2017 para reduzir os juros incidentes no auto de infração ao valor da Selic. Então, é assim como voto, senhores, parcialmente provido apenas com relação aos juros. Obrigada. De acordo, senhor presidente. Eu acompanho também. Também acompanho. Ok, também acompanho, doutor Rubens, relator. Então, encerrando os debates, no caso EMAR, Indústria e Comércio de Plásticos, e verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, foi unânime, todos acompanharam o relator, doutor Rubens, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, conforme lido apenas para limitar os juros ao patamar da Selic. Caso EMAR, Indústria e Comércio. Então, com isso, encerramos o julgamento do caso EMAR, Indústria e Comércio, e acho que encerramos a pauta de hoje, não é isso? Sim. Missão cumprida por hoje. Encerrando, então, a gravação. Jailson, agradecendo aí a todos. Pode encerrar, por favor. Encerrado, presidente.